Nessa manhã de quinta-feira, quero continuar nossa reflexão dentro da segunda temporada da série de devocionais diárias intitulada Os Salmos Nossos de Cada Dia. Eu quero trazer o tema hoje chamado Um Lugar Espaçoso, baseado no Salmo 66. Eu quero ler os versos de 10 a 12 do Salmo 66, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O Salmo 66 é um salmo de ação de graças. Nele se celebram e se convidam outros a celebrar os feitos de Deus em favor do seu povo. Feitos esses tremendos que trouxeram ao povo libertação de seus inimigos. É importante notar que a celebração não é só com palavras, não é só de bocas, envolve coisas oferecidas ao Senhor em resposta ao amor demonstrado por Ele aos seus. São os sacrifícios que cumprem essa forma de expressar gratidão pelo salmista. E também em textos de ações de graça se recordam os feitos passados do Senhor. É isso que nós lemos nos versos de 10 a 12, para o qual voltamos a nossa atenção. Uma primeira coisa que o texto nos faz pensar é que a história tem seus percalços. É cheia deles, na verdade. Aqui se acumulam diversas imagens de dificuldade. Cair em armadilha, significando uma situação de prisão, ter as costas oprimidas, certamente por uma carga pesada, ter homens cavalgando sobre a cabeça, indicando humilhação, passar pelo fogo e pela água, que representam perigos de toda sorte. A história do povo de Deus é uma história de percalços. É certo que viver não é só passar por situações difíceis, mas o caminho da vida é pontilhado de problemas, de apertos, de percalços. Nem tudo são flores. Há sofrimentos, derrotas, decepções, pecados próprios ou alheios, com suas consequências terríveis. Não se pode fugir de encarar a realidade como ela é. Uma segunda coisa encontrada no texto é a ideia de que há um Deus soberano no controle da história. Deus é o sujeito de todos os verbos que estão nesse trecho, com exceção do verbo passamos. Pode parecer estranho, mas com isso o salmista quer nos ensinar que nada escapa ao controle do Senhor. Não é que Deus promova o nosso sofrimento. Quem promove o sofrimento no mundo são homens maus que querem dominar e usar os outros. Mas Deus permite muitas vezes, por razões que não somos capazes de compreender, o sofrimento, mas nunca por querer o nosso mal. Deus é soberano. Para a mentalidade bíblica, nada é fortuito, aleatório, ao acaso. A Bíblia fala de um Deus que é soberano e providente. Ele governa o mundo, ele preserva a vida, ele mantém o seu povo de pé, mesmo que o deixe passar pelas mais duras provas. As dificuldades são exatamente isso, provas, oportunidade de acrisolamento, ou seja, de purificação, de refinamento, de aprimoramento. O sofrimento nos purifica, limpa-nos daquilo que não presta, como a prata também precisa ser separada de toda impureza que diminui o seu valor. Tudo é para o nosso bem, tudo é providência de Deus que é bom e só faz o bem. Tudo é graça, inclusive o sofrimento, que nos abençoa e nos torna melhores, mais humildes,
mais dependentes de Deus, mais humanos e sensíveis ao sofrimento dos outros. Pelo menos essa é a sua finalidade. Felizes os que aproveitam as lições do sofrimento. E então, chegamos à terceira coisa que devemos aprender com o trecho que lemos. Que Deus conduz a história a um fim bom. Lemos no verso 12, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é uma imagem de liberdade e vida nova. No primeiro nível de sentido, a imagem se refere à terra prometida. Na simbólica cristã, ela alude ao paraíso, à vida na eternidade. Comunica-se com essa imagem a ideia de alívio, descanso, abundância, felicidade. É o cumprimento da vontade de Deus para os seus. Deus nos leva a um lugar espaçoso. Esse é o seu objetivo para as nossas vidas. Para isso, abriu o mar e depois fez o povo passar o rio a pés enxutos, para que ali naquele lugar, na terra de Canaã, de tão grande valor simbólico, o povo se alegrasse no Senhor. E mais, Ele nos acompanha no caminho até lá e não permite que sejamos consumidos pelas adversidades com que no caminho venhamos a deparar. Ele ouve e atende às nossas orações e conserva junto a nós a sua graça o tempo todo. O final da história é feliz, o final da história é bom, o final da história é a eternidade com Ele nos céus. Que todos nós, irmãos, tenhamos uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.